Fala, seus bichinhos bonitos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Mission Together. Meu nome é Jorge, sou esposo da Isabelle, nós somos missionários da Igreja Sila aqui no Quênia. E hoje, minha esposa não está participando do vídeo, ela está trabalhando aqui nos bastidores, no background. Porém, fica ligado aí porque nós vamos ter mais um vídeo da nossa série Estudos do Sermão do Monte. Se você acompanhou os 2 primeiros vídeos, então já sabe que a continuidade de hoje é Bem-aventurados os mansos. Bora lá? Muito bom, gente. Então, sem mais delongas, quero só fazer uma recapitulação do que a gente viu e bem devagarzinho aqui nessa bem-aventurança, que ela é muito importante. Então, bem-aventurados os mansos. Se você tem a sua Bíblia aí e quer deixar ela aberta, tá lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 5. E diz o seguinte: bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Então, só fazendo um pouquinho aí da recapitulação, essa é a terceira bem-aventurança citada por Jesus aqui no Evangelho de Mateus. Ele começa com bem-aventurados os humildes de espírito, depois bem-aventurados os que choram e bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Então, o que é importante destacar ou nos relembrar aqui? Primeiro, que quando Jesus está começando o Sermão do Monte, ele não está simplesmente citando bem-aventuranças aleatoriamente. Ele está citando essas bem-aventuranças de uma maneira lógica, de uma maneira interligada, onde cada bem-aventurança ela vai se conectando. Então, por exemplo, ele começa com bem-aventurados os humildes de espírito, ou bem-aventurados os pobres de espírito, porque essa é a primeira bem-aventurança, é o primeiro fruto que nós precisamos na nossa vida, para que então todos os outros também possam ser verdade. Esse é o fruto que exclui o nosso orgulho, que exclui a nossa presunção, que exclui o nosso egoísmo. Ser humilde de espírito, ser pobre de espírito, quando eu não tenho mais aquela vanglória, aquele desejo de ser alguma coisa, quando eu me humilho diante de Deus, aí então eu posso partir para a próxima bem-aventurança, que é onde eu olho para dentro de mim, eu olho para o meu coração, eu olho para a minha natureza, eu vejo o quanto pecado eu ainda tenho dentro de mim, o quanto de maldade ainda existe dentro de mim, o quanto eu sou imperfeito diante de um Deus perfeito, e então, a partir dali eu me lamento, eu choro pelos meus pecados, eu não me conformo com eles, e essa não conformidade me leva então a ser manso. Então eu só queria fazer esse ponto dizendo que o Sermão do Monte, ele é um sermão onde Jesus ele vai pregando estruturadamente, ele não começou ali de uma maneira aleatória, simplesmente trazendo aquilo que vinha ao seu coração, mas o Sermão do Monte é algo planejado, e ele foi o sermão mais importante já pregado em toda a história da igreja, porque foi o próprio Jesus quem pregou. Ele mesmo, o Filho de Deus, escolheu pregar esse sermão, e alguns dizem inclusive que o resumo da nossa fé, tudo aquilo que nós acreditamos como cristãos ou pilar, está aqui no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, onde está descrito o Sermão do Monte. Outra coisa muito importante que a gente precisa relembrar sobre esse sermão é que ele não é um sermão para aqueles que não são cristãos. Ele não é um sermão para aqueles que não reconhecem Jesus como seu Salvador, como seu justificador, como seu regenerador. Por quê? Porque não é um sermão que eu posso viver, ou pelo menos essas características que nós estamos discutindo aqui, elas não podem ser vividas simplesmente por força humana ou por vontade humana. Elas não são questões de temperamento, elas não são questões de personalidade ou de características que você herdou, por exemplo, dos seus pais. Ele é um sermão completamente espiritual. Então, sem o Espírito Santo agindo nas nossas vidas, é impossível ter qualquer qualidade, é impossível viver qualquer bem-aventurança que está descrita aqui no Sermão do Monte, né? A gente já pode falar disso, inclusive comparando bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito. Todo aquele que ainda não nasceu de novo, ele não quer ser pobre de espírito, ele não quer ser humilde de espírito, muito pelo contrário, né? Ele quer cada vez mais mostrar que ele é alguma coisa, ele quer mostrar que ele é bom, que ele está acima de outras pessoas, ele tem um orgulho próprio. Então, é uma contramão com aquilo que a Bíblia está nos ensinando aqui, é uma contramão com o ensino bíblico. Então, partindo aqui agora, eu vou usar a minha colinha aqui, gente, porque lembrando que esse estudo ele está baseado no livro do Sermão do Monte, Estudos do Sermão do Monte, do Martin Lloyd-Jones. Esse livro está disponível para você aí de graça na Amazon Kindle, caso você tenha o Unlimited.
E você pode baixar esse livro e lê-lo. Tem mais de 60 capítulos a respeito do Sermão do Monte. É fantástico. Eu garanto para você que vai transformar a sua vida. E se você quiser, também acompanhe os vídeos aqui, porque se Deus quiser, nós vamos chegar lá no final com o vídeo de número 60 ou 65, fechando esse livro aí do Martyn Lloyd-Jones. Então, só lembrando aí, recapitulando isso para você também. Então, primeira coisa que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Diante da Bíblia, qual é a definição de mansidão? O que significa a mansidão bíblica? E a primeira coisa que eu queria falar é que a mansidão bíblica, ela não é uma fraqueza, mas ela é uma virtude. É interessante que no mundo de hoje, muitas pessoas consideram a mansidão como uma fraqueza ou como um ponto negativo. Elas consideram a mansidão como uma fraqueza. Por quê? Porque a nossa natureza humana, ela está em busca do quê? Domínio, está em busca de conquista, está em busca de realização, está em busca de poder. Quando você olha para o mundo ao seu redor e até quando você volta e estuda a história, não somente a história da igreja, mas a história do mundo como ele é, a história do mundo é baseada em quê? Em guerras e mais guerras, onde o homem sempre tentou dominar a terra, dominar sobre outros povos, conquistar, ter o poder, ter o domínio. E as coisas não mudaram, não é verdade? Se você olhar aí para as nossas notícias, mesmo as mais recentes, você vai ver quantas guerras estão acontecendo, quantos países que estão em confronto. Você vê Rússia e Ucrânia, você vê a China e Taiwan, entre outros, né? Entre muitos outros, entre muitas guerras que continuam acontecendo, como no Oriente Médio também, guerras que nunca cessaram. E o que esse povo quer? Esse povo quer domínio. Eles querem terras, eles querem força, eles querem poder, eles querem um arsenal bélico que dê para eles a qualidade de estar acima de outras nações e poder então ditar as regras. Sempre foi assim. Então essas pessoas acreditam que por domínio, por força ou por status ou influência política, eles herdarão a terra. Mas não é o que a Bíblia nos diz. E isso não fica só numa escala, por exemplo, de nação contra nação. Se a gente trouxer essa discussão para o nível pessoal, a gente vai ver que pessoas disputam com pessoas todos os dias também. É muito comum para você que trabalha aí numa empresa, enfim, ou na verdade é qualquer tipo de trabalho, gente. Infelizmente, até no campo missionário, isso acontece em alguns momentos. Não deveria, mas acontece. Ou dentro das igrejas, as pessoas disputam poder. As pessoas disputam cargos, as pessoas disputam uma posição de liderança. Um quer estar acima do outro, quer mostrar que tem um conhecimento maior, que é mais abençoado, que tem um dom maior, trazendo um pouquinho aí para uma realidade material, talvez. Eu quero mostrar que eu tenho uma casa maior, um carro melhor, um emprego melhor, uma graduação mais alta, eu sou um PhD, um doutor, um MBA. Então, nós estamos sempre buscando esse tipo de realização, esse tipo de coisa que traz orgulho próprio para nos afirmar e para conquistar. Então eu quero conquistar, nesse caso não é uma nação, né? Mas eu quero conquistar o meu espaço dentro da igreja, eu quero conquistar o meu espaço dentro do ambiente de trabalho, eu quero dominar sobre aquele grupo. Então isso faz parte da natureza caída do homem, porém vai completamente contrário àquilo que Jesus está nos ensinando. Ele não está dizendo que o orgulhoso, o político, o poderoso, o famoso, o que tem mais poder, o que tem mais armas, mais recursos ou mais conhecimento herdará a terra. O que Jesus está dizendo aqui é que o manso herdará a terra. Então, é muito importante que a gente entenda que, como diz o Lloyd-Jones, o mundo não somente é diferente do crente, como ele não é capaz de entendê-lo. E isso é muito importante, porque quando as pessoas olham para os valores bíblicos, dá um nó na cabeça delas. Como que elas vão olhar para mim e para você e vão falar, como que você pode ser feliz sendo humilde? Como você pode ser feliz sendo pobre de espírito? Como você pode ser feliz chorando pelas mazelas que ainda existem em você? E como você pode ser feliz sendo manso? Como você pode ser feliz se você não tem essa ambição de domínio, se você não tem essa ambição de conquista? E a gente não pode esquecer que em todo momento o que as pessoas mais querem é a felicidade. É uma eterna busca pela felicidade. Eles fazem guerras em busca da paz e acham que encontrarão a felicidade e a satisfação nas coisas dessa terra, porém não encontrarão e não herdarão a terra. Então, na verdade, o mundo não pode entender o cristão. Porque o cristão, ele é feliz andando de acordo com essa palavra. Ele não é feliz ou ele não busca felicidade nas coisas que estão fora
da vontade de Deus ou da sua palavra. Então é bem interessante, porque o mundo não somente é diferente de nós cristãos, mas na verdade ele não entende. E uma pessoa nunca poderá entender essas verdades bíblicas contidas no Sermão do Monte se Deus não lhe abrir os olhos. Se o Espírito Santo não abrir os olhos dessa pessoa, não causar um novo nascimento dessa pessoa, ela jamais poderá entender a verdade que está contida na Bíblia. Quantas pessoas que você e eu conhecemos, que sabem a Bíblia, já leram a Bíblia, podem citar versículos da Bíblia, fazem músicas com passagem das Escrituras, mas não vivem. Você não vê fruto, você não vê o Espírito de Deus transformando a vida dessas pessoas. Você não vê essas pessoas andando em contentamento, você não vê essas pessoas tendo paz. Então, como que você pode dizer que uma pessoa que não tem o Espírito de Deus vai entender uma realidade como bem-aventurados os mansos? Não vão entender. E continuando ainda nesse ponto, é bem legal de mencionar os judeus da época de Jesus, os fariseus, os saduceus, todas essas seitas, os doutores da lei. Para eles também foi um choque quando eles ouviram essas palavras de Jesus. Porque o que eles esperavam como Messias era um Messias que viria e que teria um poderio militar, que seria uma autoridade política e que ele iria de encontro, na verdade, contra os poderes de Roma e do Império de César. E ele destronaria então César e devolveria o governo e a autoridade para os judeus. Ele devolveria a glória passada de Israel. Então, quando o judeu ouve que bem-aventurado é o manso, que bem-aventurado é o humilde de espírito, que bem-aventurado é o que chora, para ele causa dá um nó na cabeça, causa algo no coração dele que ele fala: esse não é o Messias que eu estou esperando. Como que esse Messias que é manso vai guerrear contra os meus inimigos? Como que esse Messias que é manso vai devolver a terra para nós? Como esse Messias que é manso vai devolver a glória e a honra do povo judeu? Então, para eles não conseguiam aceitar que Jesus era o Messias pelo fato de que a mansidão que Jesus estava falando não condizia com a expectativa deles para o Messias. E não foi assim só com os judeus, com os escribas doutores da lei ou saduceus. Foi assim com os próprios discípulos. Todas as vezes que Jesus falava que ele tinha que morrer para que então o ministério dele pudesse ser cumprido, que o Filho do Homem tinha que padecer, eles não conseguiam entender isso, porque como assim o Messias vai padecer? Como assim o Messias vai sofrer? Como assim o Messias precisa ser pendurado no madeiro? Eles também tinham essa visão de que o Messias seria um libertador, porém um libertador político, um libertador desta terra, deste mundo, desta vida, e não daquela vindoura. Eles não estavam entendendo que eles precisavam ser libertos do pecado, da escravidão dos seus próprios desejos e da morte espiritual que já estava sobre eles. Eles precisavam ser libertos da condenação de Adão, muito mais do que ser libertos do regime político de Roma e de César. Então eles não conseguiam entender o ministério do Messias, mesmo os próprios discípulos. Eles só conseguiram entender, na verdade, na sua totalidade esse ministério, quando Jesus ressuscitou, apareceu a eles e depois, na verdade 100%, quando o Espírito de Deus veio sobre eles no dia de Pentecostes. Então veja só que mesmo os discípulos que andavam com Jesus, que caminharam com Jesus durante 3 anos, eles só tiveram um pleno entendimento e um pleno conhecimento do ministério da cruz, da ressurreição e do Messias no momento em que o Espírito de Deus veio sobre eles. E o próprio Martin Lloyd Jones, ele tem uma frase muito bacana no livro que diz o seguinte: aquele que acredita que pode apresentar as características do Sermão do Monte em sua vida apenas por suas próprias forças, nem começou a ser crente. Então é bem interessante a gente parar para pensar nisso, porque quando a gente olha para dentro de nós, quando a gente olha para as nossas incapacidades, quando na verdade a gente faz uma avaliação honesta de quem nós somos, nós podemos então ali ter um início de compreensão de que o Espírito de Deus habita em nós. Lá em Efésios capítulo 2, Paulo está dizendo que nós estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas transgressões, que nós éramos por natureza filhos da ira, na verdade obedecendo os desejos do nosso coração, os nossos desejos pecaminosos que estavam em nós, as luxúrias, enfim. Então, para nós que estávamos mortos, era impossível ter uma boa concepção ou uma concepção espiritual de qualquer coisa concernente ao reino de Deus. Então,
Ele nos vivificou. E no momento em que Deus nos vivifica, mediante o sacrifício da cruz e a vida do seu Espírito que agora habita em nós, aí então nós passamos a compreender aquilo que existe de ruim em nós. Nós passamos a compreender como nós somos pecadores, como nós somos pequenos, como nós precisamos da graça, que é maravilhosa graça, como já diz aquele hino. A graça só é maravilhosa porque eu entendo quão ruim eu sou e quão destituído da glória de Deus eu estava antes de receber a graça e o dom da salvação, que veio gratuitamente de Deus sobre a minha vida. Então, isso precisou acontecer na vida dos discípulos também. Então, essa bem-aventurança, ela traz para nós essa análise de quão ruim eu sou, e ela também vai trazer agora uma outra análise de que o que as pessoas veem na minha vida e o quanto isso me afeta. Vou dizer para você o seguinte: enquanto eu e você nos analisamos, enquanto você olha para você mesmo e diz assim, eu sou pecador, eu sou ruim, eu não sou uma boa pessoa, eu preciso melhorar muito, eu ainda tenho muitos defeitos. Enquanto eu olho para dentro de mim mesmo, enquanto você olha para dentro de você mesmo, a gente até consegue estar ok com esse julgamento, né? Esse próprio julgamento. Porém, a coisa muda quando outras pessoas passam a dizer essas coisas para nós. Passam a dizer que nós temos defeitos, que precisamos mudar, que existem coisas na nossa vida que não são legais, que precisam ser trabalhadas. Quando outras pessoas começam a fazer esse tipo de comentário ao nosso respeito, aí a gente começa a ficar um pouco incomodado. A gente começa a ficar ressentido. Muitas pessoas cortam amizades, na verdade, porque simplesmente as outras pessoas falaram aquilo que elas não queriam ouvir. Por quê? Porque nós ainda temos o ego inflado, o orgulho inflamado, e nós não aceitamos as palavras que vêm das outras pessoas, principalmente quando elas não são palavras boas, ou na verdade, eu vou até refrasear, porque uma boa repreensão de um amigo de verdade sempre é boa, mas são palavras que não são doces no momento em que nós as ouvimos. São palavras que geram em nós um confronto direto com a nossa natureza pecadora e que causam em nós uma reação de autodefesa. É um mecanismo que diz, não, peraí, eu posso falar o tanto que eu sou ruim, agora você falar o tanto que eu sou ruim, não, assim não. Olha para sua vida, você também não é perfeito, ninguém é perfeito, nem Jesus agradou todo mundo, e a gente começa a usar esses jargões em prol da nossa autodefesa, o que mostra que, na verdade, nós ainda não somos santos. Então, na verdade, se você se sente ressentido, se você tem esse senso de justiça própria, se você quer sempre defender-se, justificar-se, se você quer mostrar para os outros que você está certo, muito provavelmente a mansidão bíblica ainda não foi desenvolvida na sua vida. Então, isso precisa ser trabalhado para que você possa, então, não ficar ressentido, ainda que os holofotes estejam sobre você, porque esta é uma das características dessa bem-aventurança. Eu vou te dar o próprio exemplo de Jesus e nós vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Jesus foi acusado de fazer a obra de Deus pela força de Satanás. Foi dito para ele que ele expulsava os demônios pela própria força de Beelzebul. Entre mil outras coisas, que ele comia com publicanos, que ele comia com pecadores, que ele não sabia quem era aquela que lavava os seus pés. Na verdade, Jesus foi acusado de muitas coisas durante todo o seu ministério. Mas como Jesus reagiu? A maneira como Jesus reagia a essas provocações, quando comparadas com a nossa vida, vão revelar para nós se de fato nós temos vivido essa mansidão ou não. Então a gente parte aqui para o próximo ponto. Quem é o manso? Quem é o manso segundo a Bíblia? E talvez alguns estão vendo esse vídeo agora e vão falar, mas Jesus é um padrão muito elevado, Jesus é o Filho de Deus. Gente, é muito bom, viu? Fazer o podcast tomando um chazinho é bom demais. Se você gosta de chá, gosta de café, tamo junto. E eu vou usar aqui então 2 exemplos, além de Jesus, para mostrar um pouco sobre essa característica, sobre esse caráter da mansidão bíblica. E os 2 homens que eu vou usar como esse exemplo são Moisés e Abraão. Então eu vou começar com Moisés aqui, e eu queria trazer um pouquinho para nossa memória a história de Moisés. Veja que Moisés ele cresceu no palácio de Faraó, no Egito. Ele foi instruído em toda a política, em toda a ciência, nas leis do Egito. Ele cresceu na mesa dos governantes. Ele sempre teve do bom e do melhor.
Então ele foi treinado para ser um líder da nação egípcia. Ele foi treinado para ser um governador no Egito, para dominar sobre o povo, para conquistar, expandir o território e o domínio egípcio sobre outras nações. Foi para isso que Moisés foi criado dentro do palácio. E Moisés não era um homem manso, muito pelo contrário, ele tinha um temperamento muito explosivo. Quando ele viu um homem hebreu sendo maltratado por um oficial egípcio, o que Moisés fez? Ele matou aquele homem, ele assassinou aquele homem e ele fugiu. Porque se ele tivesse permanecido no Egito, ele teria morrido, ele teria sido preso e teria morrido nas mãos da justiça egípcia. Então veja que Moisés, quando ele começa a caminhada dele, ele não é um homem manso, ele não é um homem calmo, muito pelo contrário, ele é um homem instruído, ele é um homem inteligente, ele é um homem cheio de títulos, porém, ele é um homem que não consegue ter domínio próprio, ele é um homem que não tem domínio sobre o seu temperamento, ele é alguém agressivo, ele é alguém explosivo, ele é alguém que não representa a mansidão bíblica. Porém, Deus o leva ao deserto. Deus trabalha na vida de Moisés durante 40 anos, tirando toda aquela mazela do Egito de dentro dele e preparando ele então para voltar para Israel, para ser o libertador que Deus o chamou para ser. Então, quando Moisés volta para o Egito, Deus está ali transformando o seu coração, trabalhando no seu coração. E, gente, verdade seja dita, a santificação é uma obra progressiva do Espírito de Deus em nós, diferente da justificação ou da regeneração, que acontecem no momento da nossa conversão. Você nunca vai ser mais justificado ou mais regenerado do que você foi no primeiro dia da sua conversão. Porém, a santificação é algo que acontece progressivamente. O que isso quer dizer? Que essas bem-aventuranças também podem progressivamente ser desenvolvidas na sua vida, mas elas têm que ser desenvolvidas na sua vida. Se passam anos de vida cristã e nada muda no caráter de uma pessoa, a conversão dessa pessoa pode e deve ser questionada, porque não há fruto ali. Então veja que Moisés ele volta para o Egito agora e ele começa a confrontar Faraó, guiado por Deus. O Espírito de Deus está sobre Moisés e Moisés agora ele é instruído, direcionado, guiado pelo Espírito. E ele confronta Faraó, ele opera milagres, ele opera maravilhas, ele opera sinais. Ele abre o mar ali, Deus, na verdade, abre o mar através dele, ele passa ao povo a seco no Mar Vermelho. Faraó é destruído junto com seu exército naquele momento e começa uma caminhada ali, Moisés juntamente com o povo de Israel rumo à Terra Prometida. Porém, veja que Moisés está liderando esse povo agora, junto com ele está Arão, seu irmão, Miriam, também caminhando com eles. E o povo começa com o passar dos dias, veja só, com o passar dos dias, a reclamar com Moisés. Então não precisou de muito tempo para o povo começar a falar para Moisés: mas você trouxe a gente para esse deserto para a gente morrer de sede? Você trouxe a gente para esse deserto para que a gente morra de fome? Aqui não tem carne. Eu estou cansado desse maná. Eu não aguento mais esse negócio branco que cai do céu todo dia. Vê que nem o pão do céu satisfaz, né? O coração do povo murmurador. Entre tantas outras reclamações, o povo chegou a reclamar para Moisés que eles estavam com saudade das cebolas do Egito. Então, gente, imagina você agora, se coloque na posição de Moisés. Depois de operar esses sinais e maravilhas, depois de ser instituído como o homem, o líder de Deus para ser o libertador do povo, aquele que subiu o monte para estar na presença de Deus durante 40 dias, receber as tábuas da lei, as tábuas ali escritas pela mão do próprio Deus. O quanto de justiça própria, o quanto de orgulho próprio, o quanto de reivindicações lícitas Moisés não poderia ter utilizado para falar contra o povo, para argumentar contra o povo, para confrontar o povo, para devolver o povo na mesma moeda ao qual o povo estava lhe ofendendo.
Porém, Moisés não agiu dessa forma. Sempre que Moisés foi confrontado, sempre que Moisés foi pressionado, o que ele fazia? Ele corria para a presença de Deus. Então Moisés, ele se ajoelhava diante da presença de Deus, ele buscava ao Senhor, ele ouvia a voz do Senhor e então ele agia. Então não confundam o manso com o passivo. Na verdade, o manso, meus irmãos, não é aquele que abaixa a cabeça para todas as coisas, não é aquele que diz sim e amém para todas as coisas, não é aquele que deixa de lado a sua própria opinião ou, na verdade, a opinião bíblica ou a verdade bíblica para evitar um confronto. Esse não é o manso. O manso é aquele que corre para os pés do seu Senhor para então lidar com aquela situação da mesma maneira que o seu Senhor faria. Esse é o manso. Então veja que quando Moisés era confrontado, ele ia para a presença de Deus e Deus lhe dava instruções. Moisés voltava e Moisés então falava contra o povo. Moisés instruía o povo. E em alguns momentos Moisés sofreu afrontas gravíssimas, como por exemplo a rebelião de Corá. Quando o povo dizia que o Espírito de Deus não estava somente sobre Moisés, mas que estava também sobre outras pessoas. Moisés se volta para Deus, Deus age e naquele dia morrem 200 pessoas e a rebelião cessa. Os próprios irmãos de Moisés, Arão e Miriam, falaram: Deus não fala conosco tanto quanto fala com ele, então por que é que ele tem que ser o líder sozinho? Então veja só, meus irmãos, que mesmo com tudo isso, Moisés sofria afronta do povo, dos seus próprios irmãos. Pessoas que diziam que elas também tinham o Espírito de Deus, que também Deus estava falando com elas. Mas o que Moisés fazia? Moisés ia aos pés do Senhor. E ali ele suplicava, ali ele clamava, ali ele pedia instrução. E Deus lhe dava a sua palavra, Deus lhe dava o direcionamento. E Moisés se tornou o homem mais manso de toda a terra, como diz o relato bíblico. Mas isso não quer dizer que ele nunca tomou uma atitude, que ele nunca tomou uma posição com relação àquilo que estava acontecendo. Então, qual é a maneira de agir para mim e para você, mediante as situações de conflito, situações difíceis? Eu e você precisamos voltar para a palavra de Deus e agir de acordo com a palavra de Deus. O que a Bíblia me instrui a fazer mediante uma situação como essa? O que a Bíblia me ensina? O que a Bíblia comanda? Orar a Deus, falar: Senhor, eu estou passando por essa situação, o que eu devo fazer? Tiago disse: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que lhe dá gratuitamente. Então não há desculpa para nós não corrermos para os pés do Senhor. E agindo dessa forma, mesmo diante de toda essa opressão e confronto, Moisés foi tido como o homem mais manso da terra. E o que falar de Abraão também, né? Abraão, sendo já ancião, caminhando com seu sobrinho Ló, os recursos deles eram tantos e os seus animais tantos que a terra já não dava conta de sustentá-los juntos. Então, Abraão propõe uma separação, porém, ele não exerce o direito de escolha da terra, mesmo sendo mais velho. Ele dá o direito de escolha da terra para o seu sobrinho Ló, que olha e é seduzido por planícies verdes, águas cristalinas, e então escolhe a terra que teoricamente seria boa. E Abraão não reclama com relação a isso. Mesmo Abraão sendo o mais velho, tendo todo o direito de justiça, tendo todo o direito de escolha. Isso é ser manso. E no momento em que Ló colhe os frutos da sua escolha, porque ele escolheu de acordo com aquilo que ele viu e não consultando ao Senhor, ele foi preso, foi raptado, toda a sua família, foram feitos escravos, prisioneiros. O que Abraão fez? Abraão reúne um exército ali de 300 homens aproximadamente e ele vai ao resgate de Ló. Resgata Ló, toda a sua família, todos os seus bens e os traz de volta em segurança. Muitos de nós, infelizmente, diriam: tá vendo? Tá vendo? Olha aí, ó. Olha o que deu. Eu sabia que isso ia acontecer, eu falei para ele. Muitos de nós esperamos, muitas vezes até torcemos para que pessoas errem e colham as consequências do seu erro, para que então nós possamos criticar e falar o quanto que nós estávamos certos, o quanto que nós avisamos, o quanto que foi bem feito, mas não foi o que Abraão fez. Abraão ajudou o seu sobrinho. E eu e você ajudaríamos uma pessoa que nos fez mal? Ajudaríamos uma pessoa que agiu de forma egoísta? Ajudaríamos uma pessoa que passou a perna em nós?
que nos passou para trás, que nos enganou, ajudaríamos uma pessoa como essa? Ou não? Ou deixaríamos o nosso orgulho egoísta falar mais alto? Lembremos-nos que nós somos ajudados, salvos, justificados, regenerados por um Deus justo, puro e santo, enquanto nós mesmos não tínhamos nada para oferecer em troca. Então, passando agora dos nossos exemplos, Moisés, Abraão, eu quero falar sobre o exemplo supremo de mansidão, que é o nosso próprio Senhor Jesus. Ele mesmo disse em Mateus capítulo 11, 28 e 29, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque eu sou manso e humilde de coração. Então Jesus, ele é o exemplo máximo de todas as características, de todas as qualidades do Sermão do Monte. E uma coisa interessante que eu vejo nessa fala de Jesus é que o manso, ele ajuda os seus irmãos sobrecarregados. Ele alivia os seus irmãos das suas aflições. Então, na verdade, o manso, ele é alguém que não se preocupa somente consigo mesmo. E ninguém melhor para exemplificar esse cuidado com aqueles que não merecem muitas vezes do que o próprio Senhor Jesus. Veja que o Senhor Jesus, ele é Deus. Ele assumiu a forma humana, veio a esta terra para cumprir a lei e para ser morto, para derramar até a última gota do seu sangue, para que eu e você, então, pudéssemos ser libertos da escravidão do pecado, pudéssemos ser regenerados, justificados, nascer de novo, pudéssemos ter vida. Nós estávamos mortos, nós éramos trevas. Quando nós lemos o texto de 1 Pedro capítulo 2, a Bíblia não diz ali que nós estávamos em trevas, que as trevas nos envolviam. A Bíblia não diz que nós habitávamos em um ambiente de trevas. A Bíblia diz que eu e você, nós éramos as próprias trevas. Então Deus olha para nós e Ele nos torna luz. Ele nos adota como filhos, quando nós não tínhamos nada para oferecer em troca. Ele vem e morre no nosso lugar. Ele nos ama quando ainda éramos pecadores, como está escrito lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Então, nós não temos uma prerrogativa para a justiça própria. Não temos uma prerrogativa para querer exercer direitos, declarar, querer de volta aquilo que era nosso. Irmãos, o que era nosso antes da redenção em Cristo era o inferno. Nós éramos, por natureza, filhos da ira, era o que está escrito. O salário do pecado é a morte. Então, o que é nosso antes da redenção? A morte, o pecado, a condenação, a ira, a separação de Deus, isso é o que é nosso. Então, se você quer de volta o que é seu não é nada de bom. Nós recebemos a redenção em Cristo e Ele foi como uma ovelha muda ao matadouro, na mão dos tosqueadores, como está escrito lá em Isaías 53. Jesus, o manso, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Mesmo sendo Deus, Ele não quis glória para si mesmo. Quantas vezes Jesus curou e não permitiu que aquele que tinha recebido a cura falasse quem o havia curado? Muitas vezes eu e você, nós queremos a glória do ministério, nós queremos a glória da igreja, nós queremos a fama entre os irmãos, e não é assim que nós fazemos a obra de Deus, meus amados. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor, que seja o servo de todos os irmãos, assim como Jesus Cristo foi o servo, lavou os pés dos discípulos, batizado pelas mãos de João Batista. Coisas que só nos mostram o caráter humilde e manso do nosso Senhor. Mas esse mesmo Senhor encarou de frente a obra da cruz. Ele encarou de frente o madeiro. Ele encarou de frente o prego nas suas mãos e nos seus pés. Ele encarou de frente a lança furando a lateral do seu peito. Ele encarou de frente a rejeição do próprio Pai, que não conseguia olhar para ele por causa de todo o pecado da humanidade que estava sobre ele naquele momento. Os santos, justos olhos do Pai já não podiam olhar para o seu próprio filho devido ao peso e a gravidade do meu e do seu pecado. Ele encarou todas essas coisas de frente e venceu. E nós somos a sua herança. Jesus é o manso, é o exemplo de mansidão. Ele não foi passivo, mas ele foi compassivo. O que isso quer dizer?
Ele enfrentou os problemas, ele confrontou aqueles que pregavam heresias e que faziam coisas que eram contrárias à palavra de Deus, mas ele teve compaixão do aflito, ele teve compaixão do necessitado, ele teve compaixão de nós, pecadores. Então, quando a gente traz essa realidade para nós podemos entender que agora, um manso, eu e você, se nós entendemos essa realidade espiritual, nós precisamos colocar em prática algumas coisas bem simples, como refrear a nossa língua, guardar o nosso coração, deixar com que a nossa mente seja transformada dia após dia pela renovação que vem de Deus, não nos conformarmos com este século, já é não buscarmos uma justiça própria, já não buscarmos glória para nós mesmos, mas vivermos inteiramente para a glória de Deus. E o Martin Lloyd-Jones diz de uma maneira muito boa, ele coloca isso com palavras muito boas, ele diz o seguinte no livro: ser verdadeiramente manso significa que não mais ficamos a proteger-nos, porquanto já temos compreendido que nada existe a ser defendido. Mesmo quando nós sofremos o prejuízo, mesmo quando nós sofremos aflições, mesmo quando injustamente somos acusados de alguma coisa, a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar, porque o nosso Senhor e Salvador passou pelas mesmas coisas. Ele foi afligido, foi julgado, foi condenado injustamente, ele sofreu no nosso lugar injustamente. Então, quando eu e você sofremos alguma calúnia, sofremos uma opressão, sofremos uma perseguição ou qualquer tipo de problema ou circunstâncias adversas na nossa vida, isso é motivo de alegria, porque ali podemos nos parecer mais com o nosso Senhor. Então, o sofrimento na vida cristã nunca é em vão, e os mansos herdarão a terra. Então veja só que para que eu e você possamos nos tornar mansos, nós precisamos nos tornar mais como Jesus. Assim como em todas as outras bem-aventuranças, não existe nenhuma bem-aventurança dita por Jesus que ele mesmo não tenha vivido na integridade. E não existe maneira nenhuma de evitarmos viver essas bem-aventuranças se o Espírito de Deus habita em nós, porque agora que Ele está em nós, nós estamos vivos e Ele mesmo nos torna hábeis para viver uma vida com mansidão. Então, quais são as aplicações finais e as aplicações práticas para esse ensino da palavra de Deus? Primeiro, a mansidão implica sempre um espírito que se deixa ensinar. Você já conversou com aquela pessoa que sabe tudo? Você conversa com a pessoa, você fala alguma coisa da palavra de Deus e a pessoa fala: eu sei. Ah, não, eu sei. Não, eu sei disso mesmo. É verdade. Não, eu também. Então a pessoa nunca consegue ouvir, parar, meditar, pausar, prestar atenção, ruminar aquela informação que ela recebeu. Ela sempre tem uma contra-argumentação, ela sempre tem alguma coisa para dizer a respeito daquilo que ela ouviu, ela sempre tem algo a mais para complementar. E até mesmo quando ela assume que ela está errada, ela fala assim: olha, eu fiz isso mesmo, eu estava errado, mas... Quando vem o mas, significa que essa pessoa ainda não entendeu, ela não se arrependeu, ela não é humilde, ela não compreende o que é ser uma pessoa mansa, ela não consegue ter os holofotes sobre ela sem deixar com que isso afete o seu caráter, o seu orgulho, enfim, sem deixar com que isso afete o seu coração. Então, uma das características de uma pessoa mansa é que ela tem um coração ensinável. Veja Moisés. Mais um exemplo de Moisés. Moisés era o líder levantado por Deus, que operou os sinais e maravilhas, que tirou o povo do Egito, que viu a água sair da rocha, o maná cair do céu. Porém, um dia, o seu sogro Jetro viu que ele estava atendendo todo o povo de Israel e julgando todas as causas sozinho. E Jetro viu que isso não era bom. E Jetro chega a Moisés, dá um conselho a Moisés e fala: olha, divida o povo em grupos, líderes de 50, de 1000, de 100, de 1000, de 10 mil, e você vai julgar somente as coisas mais importantes. E então Moisés, ele olha para aquele conselho de Jetro e ele diz: isso é bom. E Moisés acata aquela palavra do seu sogro e ele implementa aquilo para começar então a ter uma melhor administração de todas as causas do povo. Então veja que Moisés tinha um coração ensinável. Então eu e você precisamos ter um coração ensinável também. Precisamos estar preparados para aprender a escutar. Gente, 2 ouvidos, 1 boca. O manso escuta. Escute. Seja bons ouvidos para outras pessoas.
Se alguém estiver falando mal, inclusive, de você, escute, pare, pense, não retruque. Não devolva na mesma moeda. Quando uma pessoa estiver compartilhando algo da vida dela com você, escute. Não queira logo já falar alguma coisa, trazer uma solução pronta para o problema daquela pessoa. Às vezes a solução é apenas ouvir. A pessoa precisa apenas tirar aquilo do coração dela. Escute, aprenda dos mais velhos, aprenda daqueles que já caminharam e que estão mais longe do que você está. Seja manso, aprenda a ouvir e, sobretudo, a ouvir o Espírito de Deus. Como que você ouve o Espírito Santo de Deus? Duas formas bem claras e nítidas. Primeira delas, você ora. Você pede instrução a Deus, você coloca as suas petições, em tudo sejam as suas petições e súplicas conhecidas diante de Deus. Ore, fale com Deus e depois disso vá para a sua palavra, leia a sua palavra, medite na sua palavra e a Bíblia será usada pelo Espírito de Deus para trazer toda a instrução que você precisa para a sua vida. Ali o Espírito de Deus falará com você e a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que a paz de Deus seja o juiz das suas decisões, mas para que você alcance essa paz, você precisa se tornar manso, você precisa voltar para o lugar de oração, você precisa voltar para um lugar de meditação, estudo e compreensão das Escrituras. Nesse sentido, os mansos eles já herdaram a terra nessa vida presente. Por que eles herdaram a terra? Porque eles são pessoas que andam felizes, satisfeitas e contentes, porque elas confiam em Deus. Elas creem em Deus, elas não se deixam abalar no dia da tempestade. Elas são pessoas que caminham em paz. É uma paz que excede todo entendimento, mesmo em circunstâncias adversas. Por isso que eles já conquistaram a terra no momento presente. Eles não são passivos, eles batalham, eles lutam, eles defendem a palavra de Deus, eles confrontam o pecado, eles confrontam as heresias, porém eles creem em Deus, eles alcançaram o contentamento, eles são contentes em Cristo, eles são satisfeitos na obra do nosso Senhor Jesus. O Espírito de Deus é a sua porção e para eles a alegria maior é poder andar com o seu Senhor. Esses homens já herdaram a terra, ainda que eles não sejam os mais ricos, poderosos, influentes e dominadores, não. Mas eles escolheram a boa parte e essa não lhes será tirada. Eles escolheram permanecer aos pés de Jesus. Porém, existe uma questão espiritual também. Como Paulo diz lá para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 12. Se perseverarmos com ele, também com ele reinaremos. Então, aqueles que perseveram, que permanecem, que caminham com Cristo, que correm a corrida e que chegam até o final, esses desfrutarão da herança, da terra prometida, da nova Jerusalém que desce do céu. Eles desfrutarão dessa recompensa com o seu Senhor por toda a eternidade. Então, posto tudo isso que nós falamos aqui nesse estudo de hoje, é necessário enfatizar, mais uma vez, que é impossível eu e você nos tornarmos mansos de acordo com a perspectiva bíblica se não for uma obra do Espírito de Deus em nós. Acho que eu não preciso falar que é impossível para um ser humano, de uma maneira natural, pela sua própria vontade, viver dessa forma. Nós precisamos de uma ação espiritual, nós precisamos de uma ação sobrenatural do Espírito de Deus sobre nós, desenvolvendo o seu fruto. E qual que é a nossa responsabilidade a respeito disso? É que agora que nós nascemos de novo, que fomos regenerados, justificados e o Espírito de Deus habita em nós, lutarmos, irmos contra, andarmos na contramão de tudo que esse mundo de trevas nos coloca como proposta. Nós devemos rejeitar os desejos pecaminosos do nosso corpo, pensamento, do nosso coração. Nós devemos rejeitar as propostas do maligno para nós, rejeitar tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Dessa maneira, seremos mansos. Devemos confrontar o pecado, confrontar os falsos ensinos, andar como Jesus andou. E dessa forma nós seremos mansos, herdaremos a terra e andaremos com Deus. Este é um fruto do Espírito de Deus que precisa ser desenvolvido nas nossas vidas. E agora vem a grande pergunta: se eu e você dissermos que temos o Espírito de Deus e que somos cristãos e que nascemos de novo, então qual é a nossa desculpa para não sermos mansos? Não temos desculpa para não ser manso.
Se o Espírito de Deus habita em nós, se nós nascemos de novo e se nós afirmamos que somos cristãos e que cremos em Jesus Cristo, não temos desculpa para não sermos mansos. Lembrando que se formos mansos, herdaremos a terra. Então esse foi o devocional de hoje. Eu espero que tenha abençoado vocês, assim como me abençoou muito no momento que eu estava lendo, no momento que eu estava meditando. A minha oração é para que Deus nos torne cada dia mais parecidos com Cristo e que essas bem-aventuranças sejam parte aí da nossa vida. Então, se você gostou, dá o seu like, se inscreve aí no canal, deixa seus comentários aí embaixo, complementa, por favor, se tem mais alguma coisa que você quer falar, deixa aí nos comentários, vamos nos abençoar juntamente e compartilha esse vídeo, manda para mais pessoas. Vamos fazer missões juntos até os confins da terra e até os confins da internet. Mission Together. Galera, tamo junto. Foi muito bom estar com vocês. Tchau, tchau. Bye, bye. Kwaheri.